Salve, salve! Domingão, hein? Estamos hoje no dia 3 de maio de 2026. Vou deixar sem som aqui para convidar os nossos amigos para nos ouvir aqui. Vamos ver aqui quem tá. Tem uma convidada especial. Deixa eu ver se ela está ao vivo aqui. A gente vai bater um papo. O Sérgio JP, muito obrigado pela audiência. Olha, já tem gente aqui ao vivo, no domingo. Eu não costumo mostrar muito a minha imagem, mas quando a gente faz uma live, todas as lives são importantes, a gente faz questão aqui. Deixa eu ver se a nossa convidada está por aqui. Vou fazer o convite mais uma vez para ela aqui. Que eu tenho certeza que vocês vão. Olha, já tem o Evandro, Ivete, Evandro, Ivete, muito obrigado. Estou assinando aqui para vocês. A Eliane Stocker, Evolution Rair Brasil. É desse jeito que se pronuncia? Vamos lá. Deixa eu ver se a minha convidada está a postos. Apesar que eu sempre chego antes, né? Vou fazer o convite novamente para que ela entre aqui com a gente. A Ivanilde. Deixa eu ver se eu estou lendo certinho aqui, Ivanilde. Você me conserta aqui, tá bom? Ivanilde de Lara Della Roque Barros. Nome bonito, hein? Ivanilde Della Barros. Vamos aqui, ó. Deixa eu ver se a minha convidada vai entrar agora. Eu tenho uma história bacana. Você sabe que eu sou contador de histórias, não é? No rádio. Fui, aliás. E a gente está aqui por qual motivo? Qual motivo que nós estamos aqui nesse plano terrestre? Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, você que está me ouvindo aí, tem uma missão, todos temos. Olha só. Olha só que maravilha essa imagem de uma jovem moça, mãe. Tudo bem, Jaque? Tá me ouvindo bem? Não estou ouvindo. Tá me ouvindo? Não estou ouvindo. Não está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente acerta você aqui. Eu não sei se tem que ter o aceite. Estou vendo a sua imagem, mas você não está me ouvindo, né? Vamos ver, acertar aqui direitinho. Tá me ouvindo agora, Jaque? Tá sem som. Puxa vida, que coisa é essa? Não pode. E agora, tá me ouvindo? Jaque, tá me ouvindo? Deixa eu fazer um novo convite para Jaque. Tem disso, né? Internet tem disso. Vamos lá. Vou aceitar o convite dela. Vamos lá. Oi, Jaque. Oi. Agora sim, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Olha, hoje é um dia especial. Para mim, você pode falar que é para você, mas para mim também. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Maior prazer falar com você, viu, querida? De todas as matérias que eu faço, isso há 40 anos, o que mais eu tenho orgulho de fazer é isso, é prestação de serviço e utilidade pública.
é fazer o bem para as pessoas, né? E eu estou aqui, você está aí, todos os ouvintes, os espectadores que estão nos assistindo agora, todos eles têm corações, né? Cada um tem o seu coração, obviamente, mas aquele coração que a gente coloca empatia e solidariedade. E hoje está faltando isso. Está faltando o seguinte, está adormecido. Não sei se você entende dessa forma. A gente usa mais a empatia e a solidariedade. Quando eu vi o seu primeiro vídeo na internet, algo me tocou. Eu preciso convidar essa moça para falar aqui para a gente, para o nosso público. E você tem uma história linda e aproximando agora, nós estamos no primeiro domingo de maio. O próximo domingo é Dia das Mães. E você representa a verdadeira mãe. A verdadeira mãe para um filho que a gente aqui não vai querer entender a vida é assim. Tem aquela história, né? Não vou aqui entrar em mérito, mas Deus coloca, tem aquela história de, você deve saber muito bem, já deve ter ouvido, Deus coloca um peso nas nossas costas, se é que a gente pode falar peso, um fardo, porque a gente aguenta, e você aguenta. Né? Vamos falar bem assim, a linguagem popular. E é muito legal saber que você tem um propósito aqui, e eu tenho certeza, a Jaque vai entender agora, mas as pessoas vão entender porque eu quero que ela fale. Por isso que eu quero dizer que para você que está me assistindo agora, fique aqui. Não saia, fique aqui. É domingo. Você sabe que a internet é forte aos domingos. Você que está me assistindo. Mas não leve em consideração muito o que eu estou falando agora, leve em consideração. Mas eu gostaria que você levasse em consideração o que ela vai falar. Eu nem sei o que ela vai falar, mas eu sei que ela vai falar de coração. Se quiser se emocionar, pode se emocionar, viu, Jaqueline? Porque eu vi que você é forte. Eu não tenho esse talento que você tem, não. De vendedora, mas só quem é mãe, né? Sabe o propósito, faz isso. Então eu quero de uma forma. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho certeza que estou aqui hoje, amanhã eu não sei. Eu sei que eu estou por uma missão. Quando eu entrei no rádio, a primeira coisa que eu pedi a Deus é o seguinte: através da minha voz, ajudar as pessoas. Isso há 40 anos atrás. Eu acho, né? Não é mérito meu. Eu acho que Deus me colocou aqui de propósito. É proposital. E todos nós, independente se você está no rádio, na internet, eu sou do tempo que não existia internet, nem a possibilidade de existir internet. Então, eu quero chamar a você 45 mil pessoas, que obviamente, agora, nesse momento, não estão nos assistindo, mas esse vídeo, aliás, eu espero, viu, o Jaque, eu nunca sei nada. A internet, onde nós estamos aqui, às vezes armazena o que nós estamos falando, às vezes não. Então, eu fico muito chateado com isso. A gente está falando aqui, falando, e esse conteúdo, eu espero, por Deus, que o Instagram não derrube o vídeo. Eu não sei também por que eles derrubam, mas nós estamos falando de solidariedade, de empatia. Então, eu quero convidar vocês, 45 mil pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, 45 mil pessoas que possa, eu nunca fiz isso, e vou fazer porque a Jaque será o início de um projeto, que eu já tenho há muito tempo. Eu quero chamar você, 45 mil pessoas, mas fique à vontade. Eu tenho certeza que você pode atender a Jaque, pode atender o Isaac. 45 mil pessoas que você possa fazer um Pix de R$1. Não é possível que R$1 vai fazer falta para você. 45 mil pessoas, no mínimo. Não precisa ser agora, mas se for agora, melhor ainda. Jaque, antes de você começar a nossa conversa, passa o Pix aí, você tem decor na cabeça? Passa o seu Pix. Minha chave Pix é o meu celular. 619-8320-4954. O 61 é o DDD aí da sua cidade, né? De Brasília, Isso, é isso? isso, é celular. 61 é o DDD. Vamos repetir de novo. 61? 619-8320-4954. Então, você que está me ouvindo, 45 mil pessoas. R$1. Claro, fique à vontade. R$1, eu acho que todo mundo pode fazer esse gesto de solidariedade e empatia. Jaque, prazer falar com você. Jovem mãe, professora, não é? Sim. Professora. Eu queria saber qual o milagre que você consegue dar aula e ainda fazer 24 horas estar com o seu filho. Tem algum milagre aí? Tem, né? Primeiro, obrigada por esse espaço que você está me dando para compartilhar a minha história, né? No momento, o meu trabalho,
eu estou trabalhando, mas com restrição de sala de aula. Então, eu não estou diretamente dando aula na sala de aula, eu estou na escola, sendo apoio, em outras funções. Certo. Agora, conta o que você tem falado aí. Tem alguns artistas que eu estou observando, mas, pessoal, estou precisando de vocês, que são apresentadores famosos de televisão. Hoje, eu falo tanto, eu vi de ostentação. Ostente hoje. Hoje você tá, hoje eu queria ostentar você. Você que é famoso, você que é do sertanejo universitário, você que me conhece, você que disse, né? Vocês são vários artistas que disseram que eu ajudei vocês no início de carreira, 40 anos atrás. Tem muitos que estão aqui ainda. Eu quero convocar vocês. Faça um vídeo para a Jaque, né? Ou então faça o seguinte, faça simplesmente o que ela precisa. Ela precisa do tratamento do Isaac. Mas aí eu deixo as suas palavras, pode ficar à vontade, tá? Aqui não tem roteiro, você vê que a gente nem combinou esse negócio de roteiro. Fique à vontade, o que você quiser falar, você está livre, aqui é a sua casa. Pode falar, Jaque. Então, hoje eu quero compartilhar com todos vocês a minha luta pela vida do Isaac, o meu filho. O Isaac, ele é um adolescente já, né? Tá com 13 anos. E hoje o Isaac ele vive totalmente dependente. Ele não anda, não fala, alimenta por sonda. E até os 10 anos de idade, o Isaac teve uma infância normal. Quem olhava o Isaac era um menino ativo, super inteligente, gostava de esportes, né? Jogava bola, nadava, já estava aprendendo a cozinhar com 10 anos. Ele era super autônomo, gostava é, de viver, né? Quando o Isaac completou os 10 anos, ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa. Ele estava perfeito, meu filho. E quando a gente recebeu esse diagnóstico, era inacreditável, não dava para acreditar, porque o Isaac estava super com todas as funções. Isso foi em abril de 2022. E a médica, quando me deu o resultado do exame, quando ela fez esse diagnóstico, ela falou que não tinha nada o que fazer, a doença era degenerativa, progressiva, e em pouco tempo, Isaac ia partir. E dali meu mundo acabou, assim, minha vida mudou completamente, né? Eu precisei me afastar do trabalho, peguei algumas licenças para acompanhar ele. E isso foi em 2022. A doença começou a avançar mesmo quando ele teve a primeira convulsão em dezembro de 2022. E depois da primeira convulsão, ele foi perdendo as funções, foi parando de andar e as convulsões não paravam até ele ficar em estado vegetativo. E foi quando eu conheci um tratamento, já no ano seguinte, em 2023, conheci um tratamento na Itália, que se chama REAC regenerativo. E passei a situação do Isaac para o doutor. Ele não me prometeu milagre nenhum, mas ele falou: a gente pode tentar e ver como ele responde. E no primeiro ciclo que eu levei o Isaac, a gente já viu que ele respondeu bem, porque o Isaac ele tinha convulsões que eram incontroláveis. A neuro dele falava: não tem como controlar as convulsões. A gente vai. Ele ficava sedado, porque ele acordado, ele ficava no estado convulsivo. E ali a gente levou o Isaac nessa situação para a Itália. Ele fez o primeiro ciclo e a gente já veio o controle das convulsões. Então, eu me apeguei com tudo com esse tratamento, mas o tratamento não era para ser feito só uma vez, ele é contínuo. E nisso que tem demandado muita força, né? Porque a cada ciclo a gente gasta em média 70, 100 mil reais.
e nós já fomos 6 vezes para a Itália, então já tem uma média aí de 600 mil, fora outros gastos, outras necessidades que o Isaac tem, de equipamentos para ele poder ter ainda um pouco de mobilidade, né? Hoje ele tem parapódio, bicicleta e cadeiras, hortas que tem que estar trocando, pelo menos como ele está em fase de crescimento, tem que estar sempre trocando, então tudo é muito gasto. Então eu não sei dizer quanto a gente já gastou do diagnóstico para cá, mas já foi um dinheiro considerável. Já vendi minha casa, já pedi a toda a família, já ajudou bastante. E eu realmente eu abri uma página aqui no Instagram para pedir ajuda, porque o tratamento não pode parar. O Isaac ele vem tendo bons resultados, porque a previsão do diagnóstico do Isaac é o óbito. O Isaac não teria expectativa de vida. O diagnóstico, quem vê de adrenoleucodistrofia, não tem expectativa de vida. E graças a Deus, hoje a gente vê o Isaac respondendo. Ele não recuperou nenhuma função ainda, mas o Isaac está bem mais presente, conseguindo conversar através de piscadas, de expressões. Então, isso para mim valeu tudo e está valendo todo o esforço que eu venho fazendo de compartilhar que onde eu vou, na rua, no ônibus, na igreja, onde eu vou, eu estou pedindo ajuda para o meu filho continuar esse tratamento. Porque meu filho é a minha vida. E não tem como a gente desistir da vida de um filho. Não tem como falar assim, espera, né? Deixa. Não, Deus me deu ele e eu vou lutar até o dia que Deus quiser levá-lo, ok, mas enquanto ele estiver comigo, minha função, minha responsabilidade, fazer o que eu puder. O que eu puder é isso, pedir, porque eu não tenho mais da onde tirar. O Isaac está marcado o próximo ciclo para ele dia 15, ele começa o 7º ciclo do tratamento na Itália. Graças a Deus, eu já comprei as passagens. Nós vamos dia 13 e dia 15 ele inicia. Já paguei a hospedagem. Já tem uma parte do valor do tratamento no Instituto. A gente precisa ainda de 22 mil reais. 22 mil reais hoje, para mim, eu não tenho da onde tirar, gente. Minha conta, eu já tenho muitos empréstimos, a minha família também já ajudou. Então, esses 22 mil hoje, eu preciso da ajuda de quem está vendo esse vídeo, para o meu filho continuar o tratamento. Eu estou indo com a fé e com a coragem, porque eu sei que eu não posso ficar com ele aqui, porque sem o tratamento, a doença pode levar ele. E eu tenho que ir. E eu creio, né, na minha fé, que Deus vai prover e vai levantar pessoas para me ajudar a pagar esse valor que resta. E esses 22 mil é para o Isaac terminar o 7º ciclo. E ainda tem mais. Eu tenho uma luta aí para trazer o tratamento aqui para o Brasil. Eu venho conversando com políticos, com o Ministério da Saúde, está todo mundo sabendo do caso do Isaac, mas até agora não teve resposta nenhuma, porque se tem um tratamento que está fazendo bem para o meu filho, por que é que o SUS não pode pagar aqui no Brasil? E evitaria todo esse trajeto, porque a viagem, o dinheiro é muito difícil conseguir, mas a viagem é muito, muito difícil também. Então, se algum dia, né, algum político se colocar no meu lugar, alguém que tenha poder de aprovar esse tratamento para ser feito aqui, creio que, assim como o Isaac vai beneficiar outras crianças, porque, do meu conhecimento, tem 12 crianças aqui do Brasil fazendo esse mesmo tratamento, com esse mesmo diagnóstico lá na Itália.
O Isaac é um deles e é essa a minha luta pela vida do meu filho. Já que tem, fora o Isaac, tem mais 11 crianças com o mesmo problema dele? Sim, É, você, ele é filho único, seu? não, eu tenho a Bruna, que tem 16 anos, e ela tem sido assim também meu braço. É por isso que eu estou perguntando, porque eu vi uns vídeos aqui e me emocionei. Eu estou pouco a pouco, né? Porque por esses dias que eu conheci você, e você pegando ele no colo, eu falei, como é que essa mulher consegue fazer tudo isso? Né? Claro, força sobrenatural, né? De mãe mesmo. Mas, mais uma vez, eu quero, humildemente aqui, vocês todos que estão me assistindo agora, não sei qual horário, nós estamos ao vivo com a Jaque. Estamos ao vivo. Mas, se Deus quiser, primeiro o Instagram, não derrubar isso aqui, se ficar armazenado, eu queria que esse vídeo cobrisse todo o Brasil, e por que não dizer o mundo, porque tem muitos brasileiros morando ao redor do mundo. O que vale mais, esse momento ou a vida da gente? Veja só, o exemplo de mãe, a gente vê tanto comercial, tanto marketing, né? Tanta viralização por bobagens. E aqui eu estou pedindo pela primeira vez, eu não costumo fazer isso, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, nós vamos fazer cortes dele. A importância, você veja, eu estou entrevistando a Jaque, mas eu deixei ela falar por quê? Para sensibilizar você. É para sensibilizar. Se coloque no lugar dela. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho. Veja, eu perguntei. Ela tem uma filha adolescente que está aí ajudando, né? Mas ela poderia só estar, ela e o Isaac, mas tem sempre a presença de Deus com ela. Já que você tem que aliás nós estamos falando através dele. Qual o Instagram? É arroba todos pelo Isaac Bru. Só letra aí direitinho. É @todos pelo Isaac Bruno. Isaac Isaac, é com dois. ISAAC. E Bruno com dois N's, né? Isso. Certo. Você está falando do SUS, você já questionou o Ministério da Saúde sobre isso, você está falando de políticos da sociedade, porque eu também aqui, graças a Deus, nós temos uma quantidade muito grande de políticos que nos assistem. Eu cobro muito. E eu vou pedir mais uma vez, não é possível que nós temos centenas, eu nem vou colocar o numeral, mas você veja, vocês estão preocupados em aumentar o número de cadeiras. E as pessoas que elegeram vocês, estou falando vocês todos, vocês deputados federais, será que amanhã você acha que vai ser diferente da minha pessoa, da Jaque? Amanhã todos nós vamos para o último dia final, o endereço. Né? O endereço pode até mudar, mas o palmo da terra é o mesmo. Não é, Jaque? Nós Sim. estamos aqui, todos nós. Minha missão, eu sei qual é a minha missão. Tem acontecido milagres na minha vida que eu olho para trás e fico assim, não, não é comigo. A ficha cai depois. Então, eu já falei publicamente, vou falar aqui, não é o momento, talvez, mas eu acho que é, para sensibilizar você. Tudo que eu projetei, meus sonhos, alguns deles não foram realizados. E por quê? Porque não era projeto de Deus, né? Mas eu tive um momento que eu falei para Deus o seguinte, eu estava desistindo do rádio. E quando eu falei desistir, eu estava falando direto com Deus. Surgiu coisas absurdas e eu quer dizer, já encerrei até minha carreira no rádio. 40 anos. Então, tudo vale a pena. Mas o que mais vale a pena é a gente compartilhar os sonhos e os projetos das pessoas. É a gente valorizar o ser humano, parar um pouquinho com essa questão só de pensar do lado material. O material é bom, né? O material é bom e importante. Mas solidariedade. Quantos e quantos artistas nesse momento estão me ouvindo agora? Acordaram agora, porque fizeram shows de R$500 mil. Eu não estou nem falando de 1 milhão. E vocês sabem, eu não vou nem enumerar nomes, porque parece que eu estou cobrando, estou falando de uma forma nociva. Não, é utilidade pública e prestação de serviço. Eu sou do tempo de circo, onde os artistas, eles viajavam, às vezes tinha chuva, e o dono do circo não pagava só para... Eu sou testemunha disso, eu viajei com vários artistas. Muitos deles, infelizmente, faz parte da gente, já morreram, outros não. Então, eu queria pedir, por exemplo, Jean Giovanni, que segundo eles, eu fui o primeiro radialista a entrevistá-los. Jean Giovanni, por exemplo, eu estou citando alguns nomes assim de cabeça para não falar, eu estou fazendo isso, não. Henrique Juliano, que está nessa nova safra, o Jean Giovanni é do meu tempo, né? Quer dizer, eu sou mais de antigo, não vou falar velho do que eles,
Eu estou falando aqui, por exemplo, Amado Batista. Eu estou falando Ratinho, o programa do Ratinho. O Ratinho, né? Que todo mundo conhece, ele não é mais milionário, ele está bilionário. E, pessoal, graças a Deus, vocês são ricos. Gustavo Lima começou lá embaixo. Luan Santana, Maiara Maraíza. Será que 40, ela está falando um valor, mas eu estou falando isso de início. O que é 45, 50 mil reais, 100 mil reais para vocês? É uma noite de bebida. Tudo bem, problema de vocês. De um almoço. Eu estou pedindo só para você ajudar, não a mim. Você fazer a sua parte de doação. Nós estamos aqui para doar. Faça essa doação para o Isaac. O Isaac precisa viver, né? E, Edson, lá no Instagram do Isaac, eu sempre posto as prestações de conta. E eu faço Oh, questão de prestar oh. conta de cada centavo, porque eu sei que cada centavo é muito sofrido também para quem ralou para ter aquele dinheiro para fazer essa doação. E assim, todo o valor que a gente consegue é para o tratamento do Isaac. Eu achei legal você Eu falar isso. trabalho. Eu achei Eu legal. trabalho, o pai dele trabalha. As nossas contas pessoais é do nosso trabalho, não é de doação. O valor que é de campanhas que eu faço, de rifas, de vaquinha, de tudo, a gente tenta prestar contas lá na página dele. E de Ô, centavos. já que meu público, 79%, isso é raro. Por isso que eu agradeço a Deus todo dia. Desde o tempo do rádio. Eu imagino que as pessoas que me ouviam, as vovozinhas, tal, elas passaram para os netos. Estão me ouvindo agora. Então, 70, isso é oficial do Meta, né? Onde nós temos mais de 300 mil seguidores no Facebook. Então, nós estamos nas principais plataformas. Então, 79% do meu público são mulheres, feminino. Isso é muito bom. Não, claro, desfazendo, quero que todo mundo ouça. Então, eu queria, porque é o seguinte, pegando o seu gancho, você sabe quem mais ajuda as outras pessoas? Eu estou convocando aqui as pessoas ricas, milionárias. Porque, às vezes, você começa a ganhar tanto dinheiro, eu sei disso. E você, não estou nesse mundo mais. Então, não quero nem voltar. Não, você tem que esperar. Eu não estou pedindo para você voltar para trás, mas olha para trás para você lembrar que você foi ajudado. Né? Você não está aí por acaso. Então, eu estou pedindo para você mesmo, artista famoso. Eu citei alguns nomes aqui, pessoas maravilhosas, mas posso falar do Sérgio Reis, mas em tanta, Roberta Miranda, que foi até minha vizinha aqui de bairro. Tanta gente, não vai fazer falta. Por isso que eu disse no início, R$ 1, que foi quando você fez o vídeo de 45 mil reais. Mas é como você disse, a despesa, ela vai ser sempre, né? Quer dizer, na Sim, verdade não é nem despesa, é investimento. Então não isso. vamos falar, investimento, isso é investimento. Quando a gente fala de vida, é investimento, não é gasto. Não é dinheiro jogado fora, desculpe. Eu não estou nem falando da sua cerveja que você toma aí, você. Agora eu estou falando geral. Você que está nesse domingo de repente no botequim aí, está tomando 10 cervejas, toma 8, duas. Transforma esse dinheiro que vai ajudar você. Para E eu você fazer a sempre doação. falo nos posts do Isaac isso. Eu sempre coloco: invista na vida do Isaac. Invista na vida do Isaac. Porque é um investimento. E o Isaac, ele ama viver, ele ama estar aqui. Cada dia mais eu tenho conseguido conversar mais com ele e eu pergunto: você é feliz, meu filho? E ele responde que sim, do jeito dele, mas ele responde. Então, vale muito a pena Eu investir vi na um dos, vida do. desculpa, eu vi um dos vídeos seu ontem à noite. Eu não gosto de me emocionar, tá? E aqui eu vou fazer o possível para não me emocionar, porque senão eu não vou conseguir conduzir. Somos seres humanos, né? Sou pai também. Então, eu vi quando você foi dar banho nele. O olhar dele, em segundos, eu percebi isso que você falou. Poucas pessoas percebem. Poucas pessoas percebem. Ele E eu fala vejo, bem com o olhar dele, ele fala tudo. muito legal, viu? Parabéns. Eu estou te dando parabéns, primeiro porque você está representando a mulher brasileira, sabe? Jovem ainda, família, né? E, sobretudo, mãe amorosa mesmo, o sentido real da mãe, né? Genitora, que no momento, veja só, pessoal, ela está falando que o filho dela nasceu, o Isaac nasceu, digamos entre aspas, né? Normal, né? Eu nem gosto de usar essa palavra,
mas por consequência, porque tudo está escrito. E teve isso. O que é que ela fez no primeiro momento? Não, vou lutar, como ela está fazendo agora. E os milagres acontecem. Sim. Coisas impressionantes acontecem. Às vezes, o Jaque, eu entro de madrugada nas nossas lives e eu fico impressionado mesmo que as pessoas, eu penso que todo mundo está dormindo e não está. E às vezes eu recebo um recado, poxa, eu queria ouvir isso que você está falando, porque a gente faz do meu jeito, né? A gente vai falando palavras que eu não sou pastor, não sou padre, mas são palavras que a gente aprendeu ao longo da vida no rádio mesmo. As pessoas são sozinhas, as pessoas. Veja só, você está lutando pela vida do seu filho. Quantas e quantas pessoas não pensam e não estão mais aqui porque dão cabo à vida? A gente fala isso. E se soubesse o valor que é a vida, né, individualmente, das pessoas, e quem fica, sofre. Então, e outra coisa, estou falando isso porque a classe artística, até hoje, quando você vê um artista, claro que eu não estou generalizando, mas eu sei disso e não posso falar aqui, claro. Não seria, eu seria um mau profissional, né? Mas quantos e quantos artistas, estou falando de lá atrás agora, que você, poxa, mas morreu tão cedo, ou de repente tal. É suicídio. As pessoas não acabam a vida, né? Então, nós estamos aqui lutando a favor da vida. E o exemplo maior, uma coisa puxando a outra, é essa. Nós temos que viver. Deus nos deu de graça isso. É de graça. Todos nós, eu, a Jaqueline, o esposo dela, os filhos, o Isaac está aí. Ele, do jeitinho dele, ele tem a mãe dele que está direcionando ele. E Deus lá em cima, né? Os anjos E da o guarda. Isaac, assim, ele é uma escola. Sempre foi e continua sendo. Você Ele é professora, desculpa, você é professora e ele que é o professor, estou tendo uma aula para você, que é bom. é, ele, quando a doença começou a avançar, o Isaac nunca reclamou, nunca. Assim, ele falava, mãe, eu tive que explicar para ele o que era adrenoleucodistrofia, porque ele me questionava. A gente começou a ir às consultas e tudo, e aí um dia ele falou, eu tenho adrenoleucodistrofia. Aí eu falei, porque eu tentava poupar ele, tentava não falar sobre isso. E eu falei, uai, Isaac, quem te falou isso? Ele falou, eu ouvi, o médico falou que eu tenho adrenoleucodistrofia. Eu quero saber o que que é. E o Isaac sempre muito inteligente, não tive como sair da conversa e não explicar para ele. Então, eu falei para ele, eu falei, meu filho, adrenoleucodistrofia é esse exame aqui, é um fiozinho que está desprotegido e por isso que você não está enxergando bem, não anda direito, é por conta desse fiozinho, mas eu vou fazer tudo para achar uma solução para o seu fiozinho. E aí isso ficou porque ele sempre falava assim, ele falou, mãe, você está muito preocupada com os meus fiozinhos, né? E eu falei, tô. E ele, eu não tô nem aí, porque nenhum fiozinho vai tirar a minha alegria. Isso o Isaac repetiu várias vezes, assim, sempre que acontecia algo, ele não está dando conta de fazer isso, ou não está andando. Aí ele sempre falava, mãe, nada vai tirar a minha alegria. Então, isso ensinou para mim, né, que quem sou eu que estou aqui com todas as minhas funções, tudo perfeito, quem sou eu para questionar a Deus, reclamar? Então, quando eu penso em reclamar de alguma coisa, eu já estou agradecendo. Isaac, não tem como você estar com ele e não estar agradecendo. Como eu falei, e eu falo sempre, eu amo cuidar do meu filho, eu amo o peso dele, eu amo todas as dificuldades. É difícil, mas isso que tem sido a minha vida hoje e eu só tenho que agradecer a Deus por ele estar me permitindo cuidar do Isaac e fazer o que é a vontade dele, que é estar vivo, alegre, bem. Ô, Jaque, eu estou olhando aqui pelo que você falou, quer dizer, para que as pessoas até entendam, principalmente quem está entrando agora de repente, é, até os 10 anos, quer dizer, normal ele falava, uma criança normal. E você vê pelo tempo que você está falando, 2022, quer dizer, é recente, nós estamos em 2026. Quer dizer, começou isso há 6 anos Quatro, atrás, não, 4 anos quatro, atrás, né? quatro Quatro anos. anos.
O diagnóstico E, dele foi em abril agora fez 4 anos do diagnóstico. ô Jaque, aproveita mais, de repente, eu não sei, de repente tem alguém aí da sua região, ou alguém que você quer falar, fala com o presidente, ou o presidente Lula, ou o ministro da Padilha. Aliás, eu conheci ele pessoalmente, não tenho mais contato, mas de repente ele está nos ouvindo aqui, a assessoria O dele. que eu falei Ministro sobre da os Saúde. políticos, que aqui eu já venho participando, já participei de algumas audiências com alguns políticos. E por que que eu fui procurar os políticos? Porque o tratamento do Isaac é uma máquina, né? Essa mesma máquina que tem na Itália, ela já tem aqui no Brasil. Só que essa máquina, ela faz mais de 100 protocolos de tratamento. O protocolo do Isaac não chegou ainda no Brasil. Mas, por exemplo, por que que eu falei dos políticos? Porque no Maranhão já tem um protocolo sendo feito na rede SUS. O protocolo, se eu não me engano, para síndrome de Down. E no Piauí, para autista. E aí, vendo e acompanhando, lá no Maranhão, tem um parlamentar que tem um filho com a síndrome de Down. Então, esse protocolo chegou lá. No Piauí, tem um filho com autismo, e aí esse protocolo do autismo chegou lá. Aí eu pergunto, eu nunca desejaria para ninguém um diagnóstico desse. Mas será que para chegar ao protocolo da adrenoleucodistrofia, teria que um parlamentar ter algum ente querido com esse diagnóstico terrível? Que Porque absurdo. se chegou lá esses dois protocolos, por que que não chega o protocolo da adrenoleucodistrofia? Ô, Jaqueline, qual a sua região aí? A cidade? Santa Maria, DF, em Distrito Brasília. Federal. É. Então aí tem a Câmara Municipal, naturalmente, né? Tem Câmara Municipal, normal. Tem Câmara, a né? Câmara Legislativa, lá em E tem Brasília. a Assembleia aí, Legislativa também tem, os deputados estaduais? Tem os deputados Tem. distritais. Você fez algum contato com eles na Assembleia? Pelo visto aí, você fez contatos com deputados vereadores, né? Você fez contatos? Senadora, já passei o caso, inclusive entreguei na mão da senadora um projeto para trazer o tratamento para cá, porque o, o tratamento custaria 3 milhões de reais, o protocolo para o Isaac. 3 milhões de reais custaria. O, do último conhecimento que eu soube, que no carnaval foi gasto 16 milhões aqui em Brasília. Então, o que seria 3 milhões para a saúde Foi gasto 16 milhões no quê? no carnaval? Aí, quando eu falo aqui, pessoal, vocês acham que eu estou exagerando. A Jaqueline foi gasto 16 milhões. Isso aí é gasto, gasto. Isso. E aí a gente pergunta, né? O SUS é maravilhoso. Quando você tem sorte tem que ter sorte também. Eu estou fazendo tratamento, Jaqueline, eu já falei isso, mas eu acho que até convém eu falar aqui. Eu estou fazendo tratamento de saúde pela primeira vez, né? E sempre tem, antes da gente ir embora, né, desse universo, nós vamos ter doença. Normal, né? O carro vai ficando velho, a gente tem que fazer manutenção. Então, eu sempre falo isso, o SUS é maravilhoso quando ele é bem dirigido. E a gente vê que, olha só o exemplo do Brasil. Ela está falando assim, quer dizer que a Jaqueline tem que se candidatar de repente a vereadora. Não, a vereadora não dá certo. Você tem que ser deputada federal. Para você, de repente, colocar um projeto-lei, veja só que vergonha. Para ela jamais faria isso, mas a gente percebe que é isso que está acontecendo. O deputado federal, ou senador, sei lá quem, ele coloca um projeto-lei, claro, tem que pensar nos filhos, mas aí, onde, que ela deu os exemplos aí é aprovado, quer dizer, do nada, né, que a gente sabe que não é do nada, aí tem o tratamento, tem essas condições, quer dizer, é só lá, então, quer dizer, na região onde o Bruno mora, o Isaac Bruno mora, a Jaqueline, a mãe dele, porque não tem, quer dizer, o Bruno, o Isaac, ele é filho de uma professora, então pode
uma pergunta, estou questionando, né? E outra coisa, a gente está fazendo aqui, ela está fazendo vaquinha, rifa, está falando nas redes sociais, batalhando, suando a camisa, literalmente, vendendo cocada. Deu até água na boca aquela cocada, aquela propaganda que você faz, hein? Ela Aquela é propaganda boa. de Ela é muito boa. ônibus, né? Maravilha. E aí, eu pergunto, né? A gente está brincando aqui, mas dá vontade de a gente falar grosso aqui, mas eu vou ficar até com respeito a Jaqueline, mas se você acompanhar as minhas lives, por isso que eles derrubam às vezes, porque a gente fala a verdade, e nesse país falar a verdade é proibido. Depois eles dizem que não tem censura. Então, eu me coloco. Eu estou atendido pelo Sul. Quando é para elogiar, eu elogio. Eu tenho elogiado aqui em São Paulo. Estou na maior metrópole do país. Eu estou em São Paulo. Aqui tem tudo. E a gente reclama. Agora, veja bem. O caso do Isaac, pessoal, é para ontem. Vai passando-se o tempo, a doença vai se agravando. Né? Sim. Ele está com firmeza falando aqui, mas eu imagino que você não dorme direito. Né? Você tenta dormir, quer dizer, não dorme tranquilamente, está sempre à disposição. E tem que ficar, né, Jaque? Então, eu vou pedir, Jaqueline, que você, mais uma vez, passe o Pix muito embora, depois a gente vai colocar aqui. Você veja que no canal Estação Imprensa, que nós temos para isso. Né? E eu estou colocando em destaque. Normalmente eu coloco artistas. E eu fiz questão de colocar a Jaque. E eu vou falar para você um negócio. Eu não vou tirar, vai ficar sempre a presença ali, viu, Jaque? Eu já estou te avisando agora. Enquanto ele não tiver a meta, eu não vou tirar esse... Quer dizer, eu vou trocando os vídeos, conforme publicando. E a partir de agora, você pode... Olha, se eu fosse um deputado federal, você pode ter certeza que a gente nem teria isso aqui, tá? Porque eu já fui... Eu tenho que falar isso, e as pessoas sabem. Rádio, televisão chamam muita atenção. Então, em todos os lugares onde eu trabalhei, em rádio, eu fui convidado para ser candidato a vereador, eu poderia ser eleito. E até deputado federal. Minha mãezinha que está no céu, ela falou, filho, entra nessa. Eu falei, não, mãe, para entrar lá eu tenho que... não vai ser aprovado meus projetos. Eu vou ficar iludido, porque lá é ninho de cobras. Então, você tem que estar preparado, né? Então, eu preferi ficar do outro lado, no microfone, mas cobrando deles. Então, tem deputados aí que estão me assistindo agora. Então, eu peço para vocês, ouça o longo dessa entrevista aqui, esse bate-papo, ela está carecendo do quê? Que vocês cumpram as suas obrigações. Ela não está pedindo esmola, não. É bom que a gente diga isso. Ela não está pedindo esmola, ela está pedindo o direito dela, ela é cidadã, ela paga os impostos. Né? Veja só, não sou contra férias. Agora, você fazer show de artistas e a prefeitura pagar, não. Isso aí tem que ser área privada. O dinheiro da prefeitura tem que ser para crianças que precisam, como o Isaac Bruno, aí na cidade. Qual é o nome da cidade mesmo? Repita aí. Santa Maria DF. Santa Maria, do Distrito Federal. Isso. Eu quero perguntar para vocês, políticos aí da região, que nós estamos aí, próximo de Brasília, que as casas das mães Joanas, eu sempre digo isso. Nós temos 2 casas da mãe Joana, aliás, eu coloquei até, numerei 5, tem em São Paulo também. Os políticos, eles não têm coragem de falar comigo ao vivo, eu até convido para chamar ao vivo, mas eles não têm coragem, por quê? Sabe que eu vou questioná-los. Então, esses shows pagos pela prefeitura, eu digo para você, prefeito de qualquer parte do Brasil, eu teria vergonha. Como é que você banca show para atender, às vezes, já que a filha dela, mãe, eu sou fã da, sei lá, do Calypso, eu sou fã da Amado Batista, dane-se, desculpe a expressão, dane-se, pague do seu bolso, prefeito, prefeita. Aliás, vocês têm que consultar a população, se consultar a população, toda a população é contra. Tem que proibir, tem que ter projeto-lei para isso. Recurso público, dinheiro público é para a saúde. Por exemplo, ela não precisaria viajar para Itália e outra coisa, ficar aí fazendo campanhas para pedir, angariar o dinheiro para viajar, para investir na saúde do Isaac, da vida dele. Não, o dinheiro SUS, precisa a gente ver. As pessoas criticam. Agora, eu quero convocar vocês também. Hoje, esse ano, nós temos eleições. Tome cuidado em quem você vota. Porque a gente está cheio de candidatos que, principalmente agora, que eu vi pelas figuras aqui, eu custo acreditar, é vergonha.
Como é que você pode ter... E outra coisa, eu digo isso, não estou falando do artista, mas eu estou falando aqui, Jaqueline, durante várias legislaturas, aí que está o exemplo, pare de votar em políticos tiriricas. Políticos tiriricas é o quê? É a vagabundagem. O que é que fez esse deputado tiririca? Que como artista, já vi ele algumas vezes, não tem mais... Que dane-se. Mas esse cara, ele pode se aposentar. Tiririca, por exemplo, você pode custear... Aliás, eu quero saber o que você fez. Como deputado não fez nada, né? Mas passou fortuna, aí não precisa nem mais trabalhar. Outra coisa, programa do Ratinho aqui em São Paulo, Terra da Aparecida, TV Aparecida, TV Católica, né? Que a gente está falando de Deus aqui. Se vender por caneta azul, um sujeito aí que de repente é até uma pessoa simples, boa. Gente boa sou eu, gente boa é a Jaqueline. Gente boa é a família da Jaqueline. Gente boa é o brasileiro. Ah, mas a gente boa... Meu amigo, todo mundo tem que correr atrás do seu. Então, esse negócio de caneta azul, Manuel Gomes, e vocês vejam isso aí, abrindo espaço para a televisão. E por que vocês não ajudam para a prestação de serviço, utilidade pública? Eu estou conversando aqui com a Jaqueline, isso aqui é jornalismo sério. Prestação de serviço, utilidade pública. Não é para viralizar, mas eu gostaria que viralizasse e monetizasse para ela. Mas eu tenho certeza, Deus é maior. Eu convoco você, eu estou falando dos artistas, mas quando eu fiz uma pergunta e eu mesmo não esperei a sua resposta, Jaqueline. Até disseram que eu sou parecendo um Faustão. Todo carinho. Deixei o entrevistado falar, você vê que eu deixei você falar. Mas eu tenho que falar isso. Vocês, porque as pessoas que mais ajudam, você sabe que são as pessoas mais simples. Sim. São as mais simples, né? Igual eu falei, eu fui no Senado, Câmara Legislativa, onde eu tive espaço para falar. Mas a ajuda concreta, igual da cocada que eu vendo, foi a fábrica Mais Nutri, que me doou. É uma fábrica pequena, mas que tem feito muito pelo Isaac. Eles me doam fardos de cocada, de granola, e aí é uma ajuda concreta, né? Que essa nós... cocada... Então, vamos aqui valorizar as pessoas. Essa cocada que deixou eu com água na boca e muita gente, essa cocada que tem água ali e tal, a fábrica de doa? Fábrica Mais Nutri. Ele foi por uma casa, ele conheceu a gente estava entrando para ver um óculos para o Isaac e ele estava saindo, e aí ele viu o Isaac chama a atenção, porque a cadeira dele é enorme, e aí ele se aproximou, quis conhecer, e aí ali mesmo ele já falou, tem um presente para o Isaac, e aí ele foi e veio com um fardo da granola. E aí começou, aí eu vendi aquele fardo, depois ele falou, sempre que precisar, me peça que eu mando mais. E a gente tem feito assim, ele passa e a gente vende. Quem é esse abençoado aí? Pode falar o nome dele. É Ronaldo, Ronaldo, o nome dele. Um abraço, meu irmão. Ó, parabéns. Vamos falar de você aqui. Ele tem Instagram, depois você passa para mim aqui direitinho. Ou se você tem aí o Instagram, pode passar. Para ele vender mais aí, né? É fábrica? É uma fábrica que fica aqui na Ponte Alta. Olha só, por isso que eu estou falando para você, Jaque, o que eu estou falando também é chover no molhado, né? Como tem pessoas maravilhosas, né? Nesse momento, você acaba encontrando pessoas que eu tenho certeza, que você fala, eu não acredito. Quando você vai lá deitar para dormir, você fala, meu Deus, como é maravilhoso. É só Deus que coloca... Sim, essa ajuda do Ronaldo, concreta, e eu não posso deixar de falar da ajuda que eu tenho desde o início do diagnóstico, que é aqui da minha paróquia, da igreja, do padre e dos paroquianos, que é a Paróquia Santa Mãe de Deus. Inclusive, eles estão organizando a segunda noite solidária pelo Isaac, onde toda a paróquia se junta, fazem barraquinhas, cada grupo faz algo para vender, e na primeira noite solidária a gente conseguiu, acho que foi praticamente quase 30 mil reais. Então, ajuda bem expressiva, mas de pouco em pouco, né? Não foi assim, foi de pouco em pouco, todo mundo trabalhando, então não posso deixar de agradecer a Paróquia Santa Mãe de Deus, aqui da Santa Maria. Eles têm me apoiado desde o início do diagnóstico do Isaac também.
Parabéns. Tem mais pessoas? Ô, Jaque, aproveita, pode falar aí das É a pessoas. paróquia, tem o Ronaldo e tem um meu amigo, que é o Daniel Radar, aqui da Santa Maria. Ele faz, ele tem é tipo um jornal, né? Tem a página dele que é Daniel Radar, Radar Santa Maria. E ele também me ajudou de forma, assim, desde o início, de forma expressiva. Foi ele que colocou uma das primeiras notícias do Isaac no Metrópolis. Ele fez um monte de panfletos para eu panfletar a história do Isaac com QR Code. E esses panfletos renderam bastante também. Então, sou muito grata ao Daniel. Eu não gosto de misturar política com o Isaac, mas Daniel é candidato a deputado distrital. Não, E não, ô, Jaqueline, eu discordo de você. Nesse momento, é necessário a gente misturar mesmo, sabe por quê? Porque sim, eles misturam a nossa vida com eles, então por isso que eu te falei para você, esse ano nós temos eleições. Tome cuidado em quem você vai votar. Aí, ó, você está dando um exemplo de algum político que merece estar lá. Eu sou a favor da renovação. Da e renovação, ele porque eu nunca sei que veio, assim, tudo que Daniel fez nunca foi para se aparecer. Quando ele vinha, quando eu fazia bazar, ele arrecadava roupas da família dele, vinha me trazer, nunca quis fazer foto nem vídeo. Ele realmente, ele se sensibilizou com a história do Isaac, se colocou no meu lugar e me ajudou da maneira que ele podia. que bacana. Ô Jaque, você, e medicamento, como é que ele está de medicamento? Ele tem uma ideia. Deixa eu mandar um alô aqui para as pessoas que estão te assistindo. Sim. Na tela, tá bom? Tem bastante gente, mas na tela, quando aparece a Lúcia Santos, a Vera Lúcia Gália também está por aqui, a Graziele Abreu, deixa eu ver mais aqui, para a gente mostrar, porque isso aqui vai depois fica marcado. Vanaz Bezerra também, Wallace Bezerra. Eu estou lendo do jeito que está aqui, pessoal. A Rose Santos Love. Deixa eu perguntar, o que eu estou lendo aqui aparece aí na sua tela ou não? Não, né? Aparece aí Não já estou que eu não nasci. conseguindo ver. Então, vou lendo aqui, ó. Antônia Beatriz Paula também está te assistindo. O José Lúcido, o Lúcio com dois Os. A Eliette 3382. O Luiz Medeiros. Isso porque é domingo, hein, pessoal? Isso porque é domingo. Domingo, o bom aqui, a Lucimar Carvalho. Pessoal, vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo, vocês estão prestando atenção, claro, né? E eu espero que depois, ó, você possa colaborar aí, né, com a não é com a Jaqueline, na verdade, né? É com o Isaac. Mas vocês Então, entenderam. Então, eu quero que você, nessa questão que a gente está falando aqui do Isaac, que ele carece, ele precisa. Então, vou repetir, pessoal, principalmente da área classe artística, que vocês têm mais condições, a classe política. Eu estou em São Paulo. Eu estou chamando você, não você que segue a Jaqueline, que vai começar a seguir ela também. Mas você que tem um carinho por mim, eu estou pedindo agora. Você que é meu amigo, que não me vê há muito tempo, porque, aliás, né, Jaqueline, nós que somos radialistas, eu nem apareço muito, então as pessoas, pô, é ele lá, ó, tal. O pessoal gosta quando eu apareço aqui, porque me conhece só pela voz, né? Então eu quero chamar você. Não vem com desculpa. Mas não, não. O que é que eu falei no início aqui? Eu estou convocando 45 mil pessoas para R$ 1. O que é R$ 1 para você? Entendeu? Não estou fazendo média. Muito pelo contrário, é uma ajuda para juntar junto com o que é. Isso aqui não para, porque nós precisamos que o Isaac, amanhã, eu não sei qual é o sonho dele, mas de repente ele vai querer ser um médico, né? Um psicólogo, né? Um ele falava veterinário. que queria ser construtor de casas. Aí, ó, tá vendo? Um mega empresário, né? Cadê o velho da van? Eu vou mandar isso aqui para ele. Velho da van. Ele que gera mais empregos no Brasil, não é? Então, pessoal, aqui não tem partido político, vocês vejam que eu não estou falando de partido político, não tem esquerda, não tem direita, não tem centrão. Aqui é povão. Aqui nós estamos falando de sensibilidade. A Delurde Silveira tudo junto aqui também está te assistindo. O Natan Almeida, quem mais aqui? A Angélica Prieto. Eu estou passando aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia.
vocês não, a Jaque, de que tem muita gente ouvindo ela, assistindo ela, né? E as pessoas estão atentas. Quando não comenta é porque está atento ao que você está falando. Você sabia disso? Quando as pessoas não comentam é porque está atenta, por isso que eu deixei você falar bastante. O Anderson e a Marbidelli também está nos assistindo. A Gisa Castro. Você vê a quantidade de mulheres aqui, ô Jaqueline, que eu te falei para você? Tem empreendedor. Usar o Araújo, que está sempre por aqui também, muito obrigado. A Marlene Divulgações. M. Carmo, você que é amigo caminhoneiro também, todo mundo pode ajudar, né, gente? Eu estou assinando aqui, ó, geral. Vou dar uma paradinha aqui. Tem muita gente nos assistindo, graças a Deus. E eu peço para vocês, eu não costumo fazer isso, mas eu estou fazendo hoje, porque quando me formei em jornalismo, Jaque, muita gente não sabe, e você vai saber agora. Eu me projetei o seguinte, eu sempre trabalhei em várias áreas, né, mas me especializei na acessibilidade, que tem a ver também com o Isaac. Há muito tempo atrás. Por quê? Porque eu não conseguia, não tinha recurso para pagar a faculdade. Fui fazendo cursos técnicos e tal, e sendo repórter da USP aqui em São Paulo. A USP é conhecida no mundo todo. E através disso que eu consegui almejar a carreira e associar ao rádio. Né? A radialista é uma parte, mas tanto é verdade que nós temos um grupo chamado Minuto do Deficiente, que também, eu não sei se a minha produtora colocou lá, mas eu pedi para postar tudo que for do Isaac lá, Minuto do Deficiente. Então, eu não preciso dizer para você, Jaque, a partir de hoje, nós estamos brigando aqui, porque a minha força é essa. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu não sou rico, não sou milionário financeiramente. Se eu fosse, meu pensamento seria diferente de uma boa parcela que está aí. Só enxerga assim. E como eu tenho origem, minha mãe sempre foi muito religiosa, está no céu, meu pai também, e quando ele nos deixou aqui, eu tenho uma família muito grande. E quando ele nos deixou aqui, sempre antes, ele sempre me falava isso, eu lembro como hoje. A única coisa que eu peço de vocês, 8 irmãos, eu peço o seguinte, são 2 irmãs, 6 irmãos comigo. 2 coisas que eu pedi para vocês, tenha caráter e honestidade, e façam bem para as pessoas. Sempre foi isso. Então, acho que a maior riqueza que eles deixaram foi isso. Meu pai falou isso, eu vou deixar de herança isso. Honestidade, humildade, e ajude os outros. Né? Não atrapalhe a vida de ninguém. E é isso que eu peço para vocês. Por isso que eu nunca quis ser político. Porque se eu fosse político, talvez eu não estaria conversando com você. Né? Eu nem sei se eu estaria lá, porque quando a gente fala a verdade, meus projetos nunca seriam aprovados. Nunca, nunca seriam aprovados. Porque um deles seria esse. Exigir que o SUS tivesse destinado e provado, igual você faz com cada centavo que entra, tem que ser transparente. Não adianta você falar que tem que ser transparente. Ver que está sendo investido. O Isaac, talvez, né, estaria em uma situação já vamos falar, de final para melhoramento mesmo, né, para voltar à restauração, vamos usar essa palavra. Eu tenho fé em Deus que isso vai acontecer. Por isso que é legal trazer você aqui, porque eu não conhecia detalhes. Você vê a quantidade de pessoas solidárias, e é isso que te dá força, né? Eu ia te perguntar, de onde vem a força? Aí, você explicou. Sim, e aqui onde eu moro é bem simples, eu quase nem mostro aqui a minha casa, porque a casa em si é bem simples. O que a gente tenta caprichar é no quarto do Isaac, né? Que até ontem você viu, o quartinho dele é arrumadinho, tem a cama, tem as coisinhas dele bonitinho, ele tem um ar-condicionado. Graças a Deus, o Isaac está bem cuidado. E eu falo assim, que uma coisa muito difícil que eu fiz, que às vezes as pessoas falam, entrega para Deus. Gente, não é fácil entregar as coisas para Deus. Foi uma das coisas mais É difíceis fácil que eu falar, fiz. né? É fácil falar, né? É. Eu não achava que era tão difícil, mas quando eu falo que eu me rendi e eu entreguei a vida do Isaac para Deus. Porque eu não queria. Eu achava que eu sabia o que era melhor para o Isaac, e eu não queria o diagnóstico de jeito nenhum. O início foi muito, muito difícil. E
quando eu entreguei a vida do Isaac nas mãos de Deus, eu descansei nisso, porque Deus levanta você que se levantou para falar do Isaac, para compartilhar a história do Isaac, foi Deus que te tocou. E o que eu posso te dizer é, Deus tem grandes coisas na sua vida, porque você tem feito a vontade dele, porque foi ele que te tocou. Não foi eu com os meus vídeos, não foi Deus que te levantou pelo Isaac. E assim como você se levantou pela vida do meu filho, eu tenho certeza que Deus vai se levantar na sua vida, nas suas questões de saúde, nos seus projetos. E assim como quem está assistindo, se você de alguma maneira se tocou em ajudar o Isaac, foi Deus que tocou seu coração, porque eu não tenho essa capacidade. Eu até falo assim, eu não, a minha história já é muito dramática, então eu não consigo fazer drama. As coisas já é bem difícil, então a única coisa que eu tenho que ser é forte, porque se eu me derramar, eu não vou parar. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é ser forte. Então, se você, alguém que está assistindo, se tocou em ajudar o meu filho, para a gente conseguir pagar esse tratamento, para ele ter possibilidade de melhora, para ele ter esperança de melhora, que Deus provavelmente vai ficar feliz com a sua atitude e vai levantar também na sua vida. Ô Jaque, eu tenho um programa aos sábados no YouTube, que é musical, né? Que eu deixei o rádio musicalmente, mas o rádio não deixa a gente, graças a Deus. Então eu já fiz a minha história lá há 40 anos, alguns anos atrás. Que coincidentemente foi quando teve o diagnóstico do Isaac, tá? Só para dar uma referência. Mas eu continuo. Então eu quero fazer um convite agora para você que está me ouvindo agora, pode ser qualquer parte do Brasil, mas principalmente da região aí, da Jaqueline. Você, não importa se você tem uma pizzaria, um boteco, um mercado, uma loja dentro do shopping, não importa, é um compromisso que eu estou fazendo agora, publicamente. Se você tem um comércio, eu vou fazer a sua propaganda no Facebook. Na minha página, eu tenho uma página chamada Ribeirinho do Rádio. Lá eu tenho mais de 200 mil seguidores. Lá. Eu vou colocar a sua propaganda lá. Você faz o tal, de graça. Mas de graça será o seguinte: você vai fazer uma doação. Você escolhe o valor. Dá uma doação. Tá? Já que vai passar agora. Isso aqui não está validando só para hoje, não. Para sempre. Mas eu queria que fosse hoje ou amanhã. Eu não vou. Eu falei R$ 1, mas eu vou fazer isso, tá? E. Quando tempo? Não, não tem tempo. Quando o Isaac estiver bom. Eu vou colocar a sua propaganda. Eu vou fazer. Não, tem 50 pessoas que vai. Pode ser 1.000. Eu coloco lá. Tá bom? Lá no Ligeirinho do Rádio. Nós temos mais de 200 mil seguidores lá. A rifa que tem no nosso perfil, Oi? no nosso perfil tem o link da rifa solidária que a gente faz. A rifa solidária são 7 prêmios que a gente ganhou para poder rifar para o Isaac. Fala aí da rifa para o pessoal puxar lá. Vamos lá. Entre eles é um Pix de R$ 1.000 e a rifa é só 30 centavos. Então, Sério? às vezes você está numa situação muito difícil, né? E acha que 30 centavos não vai ajudar. Mas com 30 centavos você pode participar da rifa, concorrer a 7 prêmios e ainda ajudar, porque de pouco em pouco eu sei que a gente vai conseguir. 30 centavos, né? Eu tô falando de R$ 1. Você tá baixando mais. Então, veja, então vamos frisar, claro. O que eu falei tá validado, mas por isso que é bom a gente falar ao vivo aqui. Não sabia disso. Então a rifa custa 30 centavos? Isso, e um dos prêmios é o Pix de R$ 1.000 que a gente pode mandar para qualquer lugar, o Pix. Tem outros prêmios que é um iFry, que aí eu já não sei, aqui na minha cidade é fácil para entregar, né? Não sei como a gente poderia entregar para a pessoa se ganhar em outro estado. E tem iFry, tem vestido de noiva, são 7 prêmios. Tem 3 meses de Pilates numa clínica aqui perto de casa.
Então, são prêmios assim que é mais para as pessoas aqui da cidade, mas tem o Pix de R$ 1.000, que é um dos prêmios que a gente pode, né, mandar para qualquer lugar. Tudo isso para você fazer um gesto de solidariedade ao Isaac Bruno. Jaqueline, passa mais uma vez, muito embora eu vou deixar aqui. Tem o Instagram, que é Todos pelo Isaac Bruno. Lá lembrando que Isaac na é com H. ISAAC, 2A, Bruno com 2 N's. No nosso perfil tem o link da rifa e tem o link da vaquinha também. Se você não gosta de participar de rifa, de sorteio, tem a vaquinha solidária. O mais importante é o gesto do coração, que todos nós temos que ter, né? Nós estamos aqui com missão, cada um ajudar os outros, porque a gente vê tanto, as pessoas perdem tanto tempo com bobagem, né? Olha, eu digo o seguinte, o Jaque, quando eu encontro principalmente pessoas assim, que dão exemplos, e você é um exemplo. Eu vou antecipar, e olha, nós estamos no mês, início de maio. Mês das noivas, não é isso? Maio também? Mês das noivas? Sim. Isso. E mês, dia das mães, das mães. Pessoal, olha só o que a Jaque representa, né? A mãe verdadeira mesmo, né? Que é o amor aos filhos. Né? E não preciso nem continuar essa história. Então, eu peço mais uma vez, né? Primeiro, nós vamos encerrar aqui essa entrevista, que é o início de um projeto nosso também. Vou repetir. A gente vai diariamente captar aí o que a Jaque está fazendo no dia a dia, ou então você mesmo passa para mim, Jaque. Fazer questão de colocar nas nossas redes sociais, tá bom? Baixar o vídeo, colocar, para pegar o nosso público, né? E compartilhar conforme também colocar aí o link da rifa. Enfim, a gente precisa fazer com que essa história mude. Já está mudando, mas mude mais. Eu quero que você esqueça a religião. A religião não leva a lugar nenhum. Mas eu quero que você tenha Deus não. Porque hoje nós estamos aqui, hoje nós acordamos. Tem muita gente que esquece de agradecer a Deus, porque cada novo dia é uma nova esperança de você viver, né? Sim. A gente precisa valorizar o que nós temos de mais importante, que é justamente a vida. E não desista, nunca. Faça igual a Jaque. Não desista. Porque nós estamos aqui como se fosse. É bom que a gente diga isso, porque tem gente que, principalmente, infelizmente é isso, essas pessoas que têm o poder econômico, né, o poder, por incrível que pareça, fala 70 vezes, mas elas não compreendem que elas são iguais a mim e a Jaque, e igual ao Isaac. Todos nós temos. A nossa vida é finita, não é infinita. E todos nós temos que plantar histórias aqui. Plantar histórias, não é? Então é isso, Jaque, olha, eu não tenho nem como lhe agradecer, tá? Eu que agradeço. Para você, pode contar comigo, tá? Eu sou um grão de areia, mas um grão de areia que faz proliferar por aí, tá bom? Obrigada. Ó, eu vou pedir até desculpas para as pessoas. Você não sabe a quantidade de pessoas que estão aqui lhe assistindo. Então, você que está me assistindo agora, faça isso. Eu acho que você já está. Eu não quero ser insistente, mas a gente está aqui justamente isso, para fazer pedido mesmo, para que você invista no Isaac, como se fosse seu filho, como se fosse seu neto. Eu tenho certeza absoluta que nesse programa, não é nem live, é um programa. É o programa do Ligeirinho que você ouvia madrugada, que a gente falava do Centro de Valorização da Vida, quando a gente falava das pessoas com deficiência. Quantas e quantas pessoas estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Estão ouvindo a Jaque. Ô, Ligeirinho, peraí, está errado, você não está no rádio. Não, estão ouvindo porque elas são cegas. Quantas e quantas pessoas são deficientes visuais não estão nos assistindo, estão nos ouvindo, mas elas têm, olha como Deus é maravilhoso. Elas são deficientes visuais, mas têm uma audição bacana. Quantas e quantas pessoas gostariam de caminhar como eu caminho, como a Jaque caminha, para vender as suas cocadas, para lutar, para gritar, para ir aí falar com políticos, com comerciantes, empreendedores? Quantas léguas, quantas caminhadas, quantos quilômetros ela roda? E tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não podem fazer isso. Estão felizes e vão ajudar também. São as pessoas que andam sobre uma cadeira de rodas.
Aí eu pergunto para você que é artista, que troca o microfone por um litro de uísque com uma cachaça. Estou falando de uma forma crítica mesmo. Maus exemplos no palco. Pessoas que pagam R$ 500 para assistir um show que nem ouviu porque estão bêbadas, drogadas. É para vocês que eu estou convocando. Ainda há tempo de você se redimir um pouquinho e valorizar a sua vida. E você fazer um gesto de solidariedade. Porque tem gente que está descendo no palco hoje, amanhã, segunda-feira, em vez de fazer igual a mim, for comprar um remédio, né, no meu caso, ou a Jaqueline vai lá comprar um medicamento para o Isaac, se as pessoas descem do palco, vai amanhã numa concessionária para comprar o carro mais luxuoso, sem problema nenhum. Mas você é feliz por isso? Você não é feliz. Você é ostentador. Gosta de ostentar. E fazer o bem para as pessoas. Qual o sentido da vida, né? O sentido da vida é esse? Até quando essa ostentação vai durar? Estou falando de modo geral, isso serve para vocês, sertanejos universitários, porque estão aí na onda. Você liga o rádio, liga a televisão, você só vê a ostentação. E você fala... Eles não pergunta, Jaqueline, qual o preço de um litro de leite, um quilo de carne? Para eles pouco importa. Não é? E dando maus exemplos. Dando maus exemplos. Eu estou criticando aqui, pessoal, não é Jaque, é eu que estou falando. Estou aproveitando a audiência. Mas eu tenho certeza, sabe o quê? Que essas pessoas que estão na tela aqui, e outras que não estão na tela, muita gente, nesse domingo, mas eu não sei qual o dia que você está me assistindo, o horário. Isso aqui serve para você faça esse gesto de solidariedade e empatia. Tão bonito, né, usar essa palavra empatia, solidariedade. E a prática? A prática. Todos, @todos pelo Isaac. Pronto. O Pix, 61 98320 4954. É celular. Jaqueline de Araújo. Pessoal, isso aqui é sério, tá? Eu não sei se já aconteceu, mas tome cuidado. Isso aqui é sério. Então, quando for entrar em contato, se for necessário, mas faça o Pix. Ela passou o número. Isso aqui é para ajudar, para investir em um ser humano abençoado por Deus e pela mãe. Jaqueline, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Se quiser as considerações finais, à vontade aí, viu? Eu agradeço, viu, pelo espaço, por estar compartilhando a nossa luta pela vida do Isaac. E desde já agradeço todo mundo que escutou, se sensibilizou e pode nos ajudar. Legal, Jaqueline. Um dia abençoado para você, viu? Obrigada. Tchau, querida. Tudo de Tchau. bom. Obrigado, gente.